Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia e eu tô aqui a convite da UD Partenon para falar sobre o tema do mês de junho, que é o suicídio e a loucura. Para a gente começar assim a se aprofundar nesse tema suicídio, eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar a respeito do instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência é o nosso instinto mais forte. Nenhum outro dos nossos instintos é mais forte e mais poderoso que o instinto de sobrevivência. Então a gente tem que começar a pensar em relação a isso, principalmente para começar a nos despir dos nossos preconceitos e dos nossos julgamentos. O que acontece dentro da mente de um ser humano, de uma pessoa encarnada, para abrir mão do instinto de sobrevivência, que é o mais forte, que é o mais poderoso que ele tem desde sempre, para dar espaço, para dar lugar ao instinto de suicídio, de automorte, de autodestruição, né? Então alguma coisa muito séria, muito grave, muito ruim está acontecendo dentro da mente dessa pessoa, um desequilíbrio muito grande, para que ele abra mão então do instinto de sobrevivência, deixando entrar o instinto de morte, né? Um instinto de autodestruição. Então, por aí a gente já começa a pensar que realmente é um tema muito complexo e os olhares eles têm que ser variados, né? E principalmente que a gente tem que começar a abrir nossa mente, abrir o nosso coração, julgar menos e tentar ter mais empatia com essa causa que é tão triste, né? E trágica, eu diria. No meu olhar, no meu prisma, e é sempre bom também que a gente fale sobre isso, obviamente que nós espíritas nos guiamos pelo livro dos espíritas, pelo livro dos espíritos, né? O livro dos espíritos tem muitas questões que abordam o suicídio e as respostas são muito globais, muito gerais e são respostas que nos dão uma ótima ideia, né? De como funciona a questão do suicídio, né? E quais as consequências disso. Mas é importante também a gente sempre falar que eu me guio como espírita pelo livro dos espíritos. Quais são os principais motivos do suicídio? É a depressão, né? Que é uma alteração química orgânica, cada vez mais comum, né? No Brasil e no mundo. E o desespero. Por que desespero? Porque depressão a gente sabe que é um processo que muitas vezes ele pode ser bastante longo, né? Essas alterações químicas, orgânicas, elas podem durar muito tempo, né? E o desespero não. O desespero já é provável que se o suicida ele estava não depressivo, mas por algum motivo ele se desesperou, normalmente são causas mais abruptas, de coisas que aconteceram de forma mais surpresa, mais abrupta, de forma muito ruim, que impactou muito aquela pessoa. E aí ela entra em desespero e acaba se matando, né? Então, assim, nem todo depressivo está desesperado e nem todo desesperado está depressivo, tá? Sobre o meu prisma, sobre o meu olhar. Então, depressão e desespero seriam, sobre o meu olhar, as duas principais causas. Bom, seguindo então, e agora usando o nosso guia, que é o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 944, né? Eu vou ler ela aqui para vocês. Então, a equipe de Allan Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é curta e grossa: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, é um fato, tá? O suicídio, ele vai contra a lei de Deus. Independente da situação, ele vai contra a lei de Deus. Deus nos dá a vida, Deus nos tira a vida. Deus nos dá o maior presente de todos, que é a possibilidade de estarmos aqui reencarnando nesse planeta, para nos reajustarmos, para evoluirmos, para a gente se adequar, para a gente crescer, né? E só Ele pode tirar esse presente, só Ele pode pegar de volta e nos levar para casa, nos levar para o astral, tá? E aí eles perguntam assim, não é sempre voluntário então o suicídio, né? Porque eles falam que o suicídio voluntário transgride a lei de Deus. Tá, mas não é sempre voluntário o suicídio? E aí eles respondem simplesmente, o louco que se mata não sabe o que faz. Então aí eles já estão nos dando uma luz. Ó, então, se a pessoa estava
altamente depressiva e por si só com uma grande instabilidade emocional, ou altamente desesperada, muitas vezes mal entendendo o que ela mesma estava fazendo, o tamanho desespero que ela estava sentindo naquele momento, muitas vezes, gente, essa pessoa ela estava tão alterada que ela não tem nem consciência, tá? E aqui eles chamam de louco, mas essa palavra ela quer dizer falta de consciência, falta de equilíbrio, né? Desestabilidade emocional. Então, assim, isso é importante a gente entender para que a gente realmente tente deixar de lado um pouco essa questão do julgamento, né? E passe a ver, então, quem sabe, esse tema suicídio como uma questão de alguém que está precisando muito ser ajudado, né? E que muitas vezes o desespero ou aquela alteração química que a depressão vai gerando é tão grande que tira a consciência daquela pessoa, tá? E isso a gente sabe que é muito comum acontecer, né? É um desajuste tão grande que muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de entender o que é que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo, tá? Tem uma outra questão que é bacana, que é a questão 957, que eu gosto, são várias questões, tá, gente? São muitas mesmo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada ali, começa lá no Livro dos Espíritos, começa sobre o título Desgosto da Vida, Suicídio, na 439, tá? E vai até 444. Então, são várias perguntas. Eu separei só duas que eu achei das mais interessantes para falar aqui para vocês. Então, a 957 é: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio, né? E eles respondem: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas. E em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, aqui o Livro dos Espíritos já está nos dizendo que as consequências não são iguais para todos, né? E nem tem como, gente, porque as consciências, os níveis de consciência de cada pessoa é diferente. Não tem como Deus querer dar uma prova igual para uma criança da primeira série, que tem 6, 7 anos, do que uma prova igual para uma criança da oitava série, que tem 9, 10 anos, né? Os níveis de consciência, os níveis de aprendizado são diferentes, né? Então não tem como comparar. Então é óbvio que as consequências elas são diferentes também, tá? Não é porque a pessoa se suicidou que todas as pessoas que se suicidaram vão sofrer as mesmas penas, vão sofrer as mesmas consequências. Não, gente. Cada consciência é uma consciência e cada circunstância é diferente também, tá? Então isso é bem importante de ser falado, assim. E em relação a essa questão do suicida, é sempre, eu acredito que todos vocês que vão ver esse vídeo, vocês já devem saber disso, mas eu acho que é bem importante a gente lembrar, assim, que o suicida, ele precisa muito da nossa prece, né? Porque a gente chega do lado de lá e a gente vai para o lugar, como diz lá no Evangelho, para onde é que a gente vai depois que a gente morre? A gente vai exatamente para onde a nossa consciência estiver. Então, se a minha consciência está muito leve, está muito tranquila, se a minha consciência está muito em paz, é para lá que eu vou ser atraído ou atraída, para um lugar com muita paz, com muita tranquilidade, né? Se a minha consciência estiver meio apagada, assim, sem muita informação, provavelmente é para lá que eu serei atraída também, né? Eu vou provavelmente não para um lugar tão ruim, onde tenha pessoas numa vibração de maldade e tal, mas eu também vou ter que, necessariamente, por não ter despertado antes, eu vou ter que despertar, né, para os conhecimentos sobre a espiritualidade. Se eu for uma consciência ainda muito pesada, com pensamentos maléficos, com pensamentos destrutivos, né, com pensamentos maus, obviamente eu vou ser atraído para um lugar assim. E se eu for um suicida?
Por que existe a questão do Vale dos Suicidas, né? Que nós já lemos muito em várias obras espíritas sobre a questão do Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas nada mais é do que um lugar onde existem muitas pessoas, onde a consciência, né, está desesperada, desequilibrada, emocionalmente instável, e isso acaba atraindo esses espíritos, né, que se suicidam em função do desespero, da instabilidade emocional, da falta de amor, ou né, de um processo químico que levou a um desequilíbrio emocional, né? Então esses espíritos são atraídos para lá, né? E não é porque Deus quer castigar esses espíritos. Não é, gente. É porque simplesmente a nossa consciência, ela é atraída, ela vai para onde os pensamentos são semelhantes com aquilo que a gente está sentindo e pensando naquele momento. Então é como se fosse lei da atração, tá, gente? Eu morro, e aí para onde que eu vou? Para onde a minha consciência estiver. Isso tá lá no Evangelho, tá, gente? Então é simples, não é castigo, é uma questão de afinidade, de atração, tá? E então, assim, o que a gente pode fazer por essas pessoas, gente? Prece, muita prece. Prece é o maior e melhor presente que vocês podem dar para um suicida, tá? A partir do momento que tu pensa numa pessoa, seja ele um familiar, um amigo, um vizinho, ou um vizinho do vizinho, um amigo do amigo, não importa. Pensem nessa pessoa com amor e desejem para essa pessoa melhorar o nível de consciência delas, tá? Melhorar o equilíbrio da vibração que elas estão sentindo naquele momento, melhorar os pensamentos, se estabilizarem, tá? Se conectarem com Deus, peçam a Deus que ilumine as consciências dessas pessoas, desses espíritos já desencarnados pelo suicídio. E com certeza toda prece gera, tá, gente? Gera nesses espíritos uma força de reequilíbrio muito grande. Isso é quase automático. Então a prece é tudo de melhor que a gente pode fazer pelos suicidas, tá? De uma forma global, a gente sabe que muitos centros espíritas fazem um momento de preces e radiações e tem a prece dos suicidas, mas se vocês tiverem algum conhecido suicida, né, alguma pessoa que tenha chegado a esse ato de depressão ou desespero tão grande, né, façam uma prece por essas pessoas. Peçam que Deus mande muita luz e ajude essas pessoas a expandirem a consciência e evoluírem espiritualmente. Com certeza, sem sombra de dúvidas, elas serão ajudadas, porque Deus é Pai, né? Deus é misericordioso e é justo e é bom e nos quer ver felizes, alegres, tá? É para isso que Ele nos criou. Então, assim, para terminar, eu gosto sempre de citar, quando eu falo desse tema suicídio, vocês sabem que Judas, aquele que traiu Cristo, né, que carrega, que até hoje, infelizmente, carrega essa carga muito pesada, ele se suicidou, né, algum tempo depois, pouco tempo depois, assim, daquele fato. E, obviamente, em função do desespero, né, que ele estava sentindo, da culpa que ele estava sentindo, tá? E eu falo muito do desespero, mas o desespero ele também pode ser causado pela culpa, tá? Eu não falo em culpa, mas uma das coisas que pode levar ao desespero é a culpa, tá? Então, assim, ele carregando essa energia pesada, carregada, né? De desespero, de culpa, de agonia, de tristeza. Obviamente que a consciência do Judas, logo após o suicídio, foi levada, né, até o Vale dos Suicidas. Estava num vale de suicidas. E quem foi lá resgatar o Judas por amor, por perdão? Maria de Nazaré, gente, tá? Essa história foi contada por Chico Xavier. Então, pode haver exemplo maior de perdão e de amor do que a própria mãe de quem sofreu a traição, né? Em função disso, Cristo foi crucificado. Pode ter exemplo maior de amor e de perdão do que Maria de Nazaré deu ao ir resgatar o próprio Judas, né? No Vale dos Suicidas. Até porque Cristo
Com certeza, Cristo perdoou Judas no mesmo instante do que ele soube que aconteceu. Cristo já tinha perdoado Judas. Aliás, Cristo já tinha perdoado Judas antes mesmo de acontecer, né, gente? Então, assim, façam preces, orações pelos suicidas. Peçam para que eles se reequilibrem, para que eles consigam expandir as suas consciências, né? Peçam evolução para os seus espíritos e façam como Maria de Nazaré. Perdoem, né? Se vocês têm alguém na família que fez isso, e se vocês acham que isso gerou uma tristeza muito grande, não culpem, não julguem, né? Perdoem. Tá, gente? Foi um grande prazer falar com vocês. Eu me passei um pouquinho, já tô em 16 minutos, mas é que é um tema realmente complexo, bastante complexo, então ele tem que ser abordado por alguns prismas, assim, né? Então é isso. Obrigada pela atenção e eu espero ter sido um papo interessante, tá? Obrigadão. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.